A gente sai no armário, mas o armário parece que não sai da gente. Eles só pensam em uma coisa: meu filho dá no cu. Bissexual, na verdade, ele gosta de putaria, O né? caminho muito mais fácil é falar que você é Se eu ativo. gostar, vou ser viado e... Se comporta feito homem antes de ser empurrado, ser chamado Porque de você bicha. continua no lugar de homem. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Theo, ou Teógenes Costa, para ser um pouquinho mais formal. Esse é mais um episódio do nosso querido podcast do Memo. E esse é um episódio especial de verdade, por conta do Dia do Orgulho LGBTQIA+. Sim, são muitas siglas mesmo, vamos ter que lidar com isso. E comigo aqui na mesa, 2 homens não héteros. Não, são 3 contando comigo. São 3 homens não héteros contando comigo, já eu apresento. Mas também um homem hétero, pois não temos nada contra eles, até temos amigos que são, né? Fala aí, amigo. Fala, galera, tudo bom? Aqui é o Pedro de Figueiredo, o hétero da mesa da vez. E pra quem não sabe, o Memo é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. A gente faz isso em encontros presenciais gratuitos, com produção de conteúdo, como esse podcast aqui, e serviços também como workshops, oficinas e atividades do tipo. Show! Antes da gente começar, eu quero aproveitar esse pequeno espaço para agradecer todo o carinho que veio depois do episódio do Neymar. Todos os abraços, todas as mensagens lindas foram recebidas, devidamente respondidas, e toda a energia boa que mandaram chegou, tá? Obrigado, de verdade. E nossos convidados aqui no estúdio hoje são o Wallace Terra. Eu, na fila do pão, sou muitas coisas, porque eu acredito que a gente tem o direito de ser muitas coisas. Mas as 2 coisas que eu digo que são mais principais: Wallace Terra é assistente social formado pela Universidade Federal Fluminense, funcionário da Prefeitura Municipal de Niterói, pós-graduando na Fiocruz, no curso de Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade. E o Wallace Terra também é WQueer, cantora bicha, que canta funk, pop, pela cidade, em festas e pelas ruas também. E temos outro convidado que decidiu se manter anônimo. E vamos respeitar, né? Claro que esse espaço acolhe todos, da forma como desejam ser cuidados. Vamos lá. Eu tenho 20 anos, sou morador da Zona Oeste. Diferente de um pouco do Wallace, eu não tenho um currículo tão extenso, mas eu tenho alguns hobbies que eu gosto muito de praticar. O deles que eu mais gosto é fotografia. Principalmente fotografia de rua, então eu vivo bastante na rua também fotografando com câmera analógica. Então agora eu tô em um tempo de meio que férias e tem sido algo que eu tenho gostado muito. Boa, adorei a mesa de hoje, tô animado aqui. Lembrando que, para nossa alegria, esse podcast é feito em parceria com a Cartago, uma marca da Grendene de sandálias masculinas, que está junto com o Memo nessa, porque acredita na importância de levar o debate de masculinidade para outros lugares, para mais ouvidos e tudo mais. Muito obrigado, Cartago, pela parceria. Bem, então, não é só de Beyoncé e RuPaul's Drag Race que vive o homem gay deste país. Então, para provocar nossa conversa aqui, a gente vai começar ouvindo Adriano Beiras, pesquisador da área de gênero e masculinidade, um escritor incrível, professor, doutor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, um grande cara, uma referência imensa para o Memo, um homem não hétero que, na real, prefere não ter nenhuma etiqueta. A gente levou para o Adriano a pergunta central desse episódio. Porque, mesmo entre homens não héteros, a heteronormatividade é reproduzida e muitas vezes até desejada. Vamos ver. Um homem não heterossexual não é nenhuma garantia de grandes rompimentos com diversas normas sociais que ainda estão estagnadas e presentes na nossa sociedade, impedindo a diversidade de modos de vida possíveis e de existência na nossa sociedade. É apenas um aspecto. Na verdade, a pergunta interessante é: que tipo de homem não heterossexual você é? Que tipo de espontaneidade e autenticidade você leva para a sua vida? Que marcações e normas ainda estão presentes na sua vida que impedem você ter uma espontaneidade e liberdade de ser e estar e vivenciar as suas experiências no seu dia a dia? O que eu ganho
em romper com a heteronormatividade. Ela passa a ser desejada porque, de certa maneira, é uma forma de inclusão aos padrões e à ordem social normativa e o entendimento que a gente tem reiteradamente constituído a cada dia de manutenção de uma ordem social e de relações de poder. Mas como eu posso ampliar essas possibilidades? Quais são as normas que eu ainda mantenho na meu dia a dia que rompem com as diversas cores do arco-íris e tornam a nossa vida preto e branco? Por outro lado, também é importante pensar como a heteronormatividade também é um dos pilares de uma masculinidade tradicional e voltada para relações de poder, de dominação do feminino, de tudo que é diferente. E o mundo gay, especialmente o mundo masculino, ainda valoriza muito esses aspectos e a competitividade entre esses homens em termos de diversas normas em relação ao corpo, a práticas sexuais, a estilos de vida, julgamentos morais fortes, que um medo de caos social na medida que a gente abra os códigos e as possibilidades diversas de ser e existir. Então é importante pensar também que interface existe entre a heteronormatividade e produção de masculinidades, e mandatos de masculinidade e socialização masculina. Como na tua história, no teu dia a dia, desde pequeno, como um jovem menino, você sempre foi estimulado, de certa maneira, a manter um determinado modo de vida, um jeito de ser. Quais são os grandes pontos aí que fazem com que eu possa criar novos horizontes e caminhar? Quais são os desafios, né, e quais são as dificuldades que estão permeadas nesse lugar? Uma alegria e uma honra, né, ter o Adriano aqui mais uma vez com a gente. Muitíssimo obrigado, Adriano. Valeu mesmo. E aí, queridos moçoilos, o Adriano pergunta que tipo de homem não hétero você é e qual ou quais normas te limitam viver do jeito que você gostaria. O que se ganha, o que se perde ao se reproduzir a heteronormatividade. Quando eu disse sim pra mim, eu não costumo dizer que eu me assumi não, porque acho um pouco pesado isso. Mas quando eu disse sim pra mim, pra quem eu era de fato, uma das primeiras coisas que eu ouvi da minha família era assim, pra uma pessoa da minha família, que é uma das minhas melhores amigas, que é a minha madrinha. Ela falou assim: não, tudo bem, só não seja uma caricatura. Naquele momento eu não entendi muito bem o que era caricatura que ela falava. E com o processo de me conhecer, de entender quem eu era naquele movimento, naquele mundo, né? Eu entendi que o caricatura era ser próximo ao que seria ser uma mulher no corpo de um homem, né? Dito homem, né? Então, assim, eu vivi lutando muito contra essa não aproximação com o feminino, né? E eu tenho muito disso em mim. Minha voz é muito fina, eu danço desde muito pequenininho. Então, eu sempre fui de muitos trejeitos que são ligados ao feminino. Muitas expressões do meu corpo eram muito isso. Então, quando eu disse eu sim pra mim e falei para as pessoas que eu tinha dito sim, eu tive que continuar a segurar esse feminino que eu tinha, porque aí eu já não era mais, o problema não era ser mais considerado gay, porque gay eu já era. Agora não era ser o gay afeminado, ou a travesti, ou o que pudesse vir adiante disso, né? E aí eu acho que é muito esse processo, e eu vivo isso até hoje, mesmo depois de ter me descoberto quanto artista, trazer o feminino para o meu trabalho de forma mais clara, que é na montaria. Eu misturo bastante o meu trabalho. Eu uso barba, mas é maquiagem, é salto, é body, roupa curta. Então, mas mesmo assim, eu continuo com essa dificuldade de mostrar para as pessoas que ter esse feminino é complicado. E justamente para a galera gay, para a galera do MT, porque eles não entendem isso. Quanto mais próximo, porque eu sempre converso sobre isso, é que é o seguinte: o movimento afeminado é um movimento incrível, né? Eu sou muito feliz em dizer que sou afeminada. Só que é um movimento que dentro dele próprio
tem as crises com a heteronormatividade, porque é legal você se desconstruir dentro do seu corpo, pro mundo e etc. Mas quando o papo é relação, a coisa muda de figura. Entendeu? A gente ainda tá muito preso à questão binária dentro da relação homoafetiva. Sim. A procura do parceiro que vai encaixar com o que você é. E aí a discussão do ato sexual, do ativo e passivo também entra dentro disso. Como o seu corpo diz quem você é sexualmente, como você se expressa. É algo que é muito complexo, é muito grande. E explicar isso de forma dividida, eu não sei se a gente dá conta aqui, mas eu acredito que a heteronormatividade dentro da vivência LGBTQIA+, mais algumas coisas, é muito presente. Muito presente. Sim. Para quem tá ouvindo pela primeira vez, eu sou um homem gay, cis, nordestino, de escola pública. Então, eu fui aquela figura de ouvir... Se comporta feito homem antes de ser empurrado e ser chamado de bicha, né? Então, eu lembro que alguns anos atrás, o pessoal do ensino médio fez um grupo no WhatsApp da galera dessa época. E que, assim, eu não queria entrar no grupo, me colocaram dentro. E eu, assim, caramba, esse aqui me xingava disso, esse outro me xingava daquilo. E não dá pra ficar nisso e sair do grupo. Mas eu vendo, além de tudo isso, eu vendo uma realidade em que meus pais ainda são testemunhas de Jeová. Então eu cresci dentro de uma religião absurdamente opressora. Perdão se você fizer parte. Mas isso foi minha realidade durante um bom tempo. Então, além de todo um contexto religioso de casa, também tem tudo aquilo que você ainda precisa lidar na escola. Ao mesmo tempo em que você está entendendo ou tentando entender o que é que está acontecendo com você. Tipo, era para você gostar de meninas, olhar para um certo jeito para meninas, mas isso não está acontecendo, você não está seguindo o script que é colocado pela Bíblia, pela igreja, pelos seus avós e etc. Eu fui a criança viada, né? E assim, eu fico me perguntando, e quando eu vejo assim, como é que a gente está lidando hoje com essas crianças, né? Enfim, é só muitas das milhões de perguntas que vêm. Mas eu fui a criança viada. E eu lembro de um episódio em que eu cheguei pro meu avô, por parte de pai. Fui pedir a bênção pra ele, porque isso já era um costume, eu não lembro. Acho que eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos de idade. Esse querido senhor olhou pra mim e disse: Deus lhe dê muita vergonha nessa sua cara. Porque eu era sensível. E eu ainda sou sensível. Eu também me considero um homem afeminado. Isso me marcou muito, assim, porque ele repreendia, e foram repreensões e mais repreensões, assim, durante toda a vida. A gente sai no armário, mas o armário parece que não sai da gente. É quando tem exatamente isso de eu sair do armário, mas ainda assim eu preciso me comportar de certa forma para transparecer um pouco mais de autoridade, não sofrer violência na rua ou em espaços públicos, onde quer que seja, para conseguir um melhor cargo no trabalho, porque o homem gay afeminado, eu até hoje não sei e desconheço um homem gay afeminado numa posição de poder. O que colocam para o homem gay afeminado é o subemprego, estar atrás de um balcão de um McDonald's, que eu chamo carinhosamente de Mac escravo. Então é muito fácil você ver um gay afeminado nesse lugar. Agora, numa posição de poder, até hoje eu ainda não vi. E eu acho que vai me encantar, assim, quando isso acontecer. Durante toda a minha vida, eu fui tão apontado, fui tão achincalhado, que eu tô escolhendo mais em que brigas eu vou entrar, sabe? E aí chega esse momento em que eu tô percebendo em mim mesmo que eu
acabo escolhendo um homem gay com um padrão heteronormativo de ser por segurança. Para me manter um pouco mais seguro, para não ser também apontado na rua mais uma vez, para não sofrer violência mais uma vez. E definitivamente eu acho que isso, além de ser triste, também é limitante. Esteticamente, desde sempre, eu sempre me passei muito por hétero, assim, né, esteticamente. E as pessoas dificilmente acusam algo como ser bissexual. E isso, assim, me dá uma grande passabilidade. Porém, também eu me sinto preso, não sendo eu da forma que eu gostaria. Eu gostaria muito de me expressar, principalmente esteticamente, né? Cara, deixa eu fazer só uma pergunta. O que é passabilidade exatamente, assim? Que é um termo que eu não conheço tão bem. Vocês conseguem explicar, sei lá? Claro. Eu vou dar um exemplo de um outro grupo, né? Por exemplo, dentro do movimento negro, dos negros. Existem pessoas que têm a pele retinta e tem negros de pele mais clara. As pessoas que têm a pele retinta, né? No caso, elas sofrem muito mais com os ramos do racismo, né? E isso, para quem tem a pele mais clara, não, assim, são pessoas menos afetadas pelo racismo, mas elas continuam sendo afetadas. Passabilidade de passar, então, de ser aceito, é isso, né? Isso, exatamente. Um corredor polonês. E assim, a pessoa que se destaca mais dentro daquele grupo é aquela que vai tomar mais porrada, entende? O outro vai acabar passando, entendeu? Vai tomar umas porradas no meio do caminho. Bela analogia. Mas agora ficou claro. Vai sair com menos danos. Perfeito. Ótimo. Então, assim, sempre que eu tentei expressar de alguma forma, saindo um pouco desse meio heteronormativo, eu sofri um pouco, principalmente no meio familiar. Meus pais, eles são evangélicos. Minha família toda é basicamente evangélica. E isso dificulta um pouco esse movimento todo. Que eu tenho vontade, mas eu não consigo me expressar. E poucas vezes com coisas simples, como colocar uma argola, passar uma maquiagem de leve, coisas bobas que não afetam em basicamente nada, eu escutei bastante deles. Bastante. E muitas vezes eu alterava alguma coisa e eu me sentia, tipo, maravilhoso, lindo, o cara, porra, perfeito. Quando eu saía na sala e eles olhavam pra mim, me esculachavam. E isso acabava comigo. Eu saía, tipo, destruído de casa. Era meio difícil, né? Porque, quer dizer, é difícil. Porque atualmente eu meio que parei com essa tentativa porque eles acabaram me vencendo pelo cansaço. Não só essa parte estética, várias outras coisas. É algo que pra mim pesa bastante. Porque, assim, não tô sendo eu. Então é muito difícil. Muito. E o pior é que muitas vezes eles não identificam que estão fazendo mal, né? Isso que é impressionante. Porque, assim, várias vezes eu já expliquei. Falei, olha, eu não vejo problema nisso. Eu não acho que isso tá afetando basicamente nada. E pode ficar tranquila. Assim, pelo menos na minha questão pessoal, eu não vejo nenhuma preocupação, assim, deles, porque, assim, às vezes os pais podem ter, poxa, mas meu filho pode acabar sofrendo na rua. No caso deles, eu nem sinto muito isso. É uma questão mesmo de ignorância deles e que eles acabam praticando esses preconceitos. Eles não conseguem separar muito bem a questão de gênero, sexualidade. Então, muitas vezes, eles não conseguem enxergar, por exemplo, um homem assistindo um RuPaul's Drag Race, sabe? Pra eles isso não é possível. Só uma mulher, um homem, sei lá, muito afeminado pra estar assistindo. RuPaul's Drag Race é uma drag, é uma travesti? Uma drag. É uma drag. É uma drag americana, tem um programa de competição para drags iniciantes. As drags mais... Mas elas selecionam as drags e elas passam por uma competição para sair a rainha, a nova New Face drag do cenário.
E tipo... Tem várias temporadas separadas. Sim, várias. E assim, a Netflix acabou de comprar os direitos de exibição e de produção e etc. Então agora já eles são da Netflix. Mas RuPaul's existe assim... Esse cara existe já há muito tempo. Ele performa assim há muitos e muitos anos. Assim. Canta. Tem muitos discos, enfim. Então é um cara super famoso no meio LGBT, assim. Só de temporada tem 11 temporadas. Eu já tinha escutado. Então, assim, Eu nunca assisti, confesso, mas eu já tô ligado, né? É um nome famosão, assim. Eu não sabia exatamente como era o show, mas eu já ouvi falar em RuPaul. Assistam. Vocês vão construir muita coisa. Assistirei. Nossa, muito bacana, muito bacana. Eu queria falar uma coisinha sobre claro, pode falar. O depoimento do Anônime. Umas coisas. Você não tá vencida pelo cansaço, de forma alguma. Você tá buscando formas novas para se reinventar, para concluir. Sabe por quê? Eu vejo assim, quem se cansa não estaria num espaço como esse. Não acharia importante falar. Sabe? Quem tá num espaço como esse tá querendo refletir. Então não tá cansado. Tá buscando um novo mecanismo. Bem na real, pai e mãe, quando a gente chega e fala assim, sou gay. Eles só pensam em uma coisa. Meu filho dando cu. Eles não pensam que você ama, que você sente, que você tem uma vida, tem uma história, ou até mesmo por uma questão de identidade. Quando você não se identifica com o gênero que você nasceu, eles não estão preocupados em pensar que você vai virar uma mulher. Estão preocupados com o que você vai fazer com aquele corpo. E provavelmente dentro do âmbito sexual. Infelizmente, a nossa sociedade ela é construída nessa coisa, nessa questão. Tantos os homens héteros têm tanto medo da gente, por quê? Tem tanto medo de encarar a gente, de estar num lugar sozinho com a gente. Não é pelo medo deles virarem gays ou o que seja. Eles têm medo do sexo. Eles acham que podem ou cair em tentação, ou de que a gente vai agarrar eles, entende? Então a nossa sociedade está muito ligada nisso. Então talvez os seus pais não tenham entendido ainda o que de fato ser você representa pra você. Eu fui criado por uma mãe incrível, uma mãe violentada, uma mãe que teve que abrir mão do próprio filho, meu irmão mais velho, por conta do meu pai, que era um homem muito agressivo. E hoje não vive mais entre nós, já morreu. Mas meu pai era muito agressivo. Muito agressivo. E assim, eu vivia num misto de dois problemas. De não entender, eu nem sabia o que era ser gay, eu nem sabia do que se dava nisso, não fazia ideia real. Eu lembro que eu era pequeno, na escola, os meninos abraçavam as meninas, né? Aí todo mundo falava, tá namorando. Eu sonhava que eu abraçava os meninos. Aí depois, quando eu me disse sim, que eu lembro, cara, eu já era muito bicha mesmo, né? Porque eu sonhava que eu abraçava os meninos, cara. Eu já era muito bicha real. Então, assim, eu sempre fui surreal, não tem jeito. E aí, o meu pai sempre foi um homem muito, muito bruto. Meu pai era o cara que pegava várias mulheres. O meu pai era o negão gostoso do morro, sabe? E meu pai sempre foi muito inteligente. Então, meu pai tinha muita sagacidade nos lugares e com as pessoas. Mas só que meu pai era um alcoólatra e que não respeitava a própria família, os próprios filhos. Meu pai me agredia muito, muito. Eu apanhava de formas, assim, absurdas por ser uma coisa que eu nem sabia o que era, né? E com 15 anos a minha mãe, enfim, decidiu se separar e a gente saiu de casa. Não morava mais com meu pai. E aí eu entrei no ensino médio por um colégio enorme, também sou oriundo de escola pública, onde todo mundo ali era o que queria, assim. Eu falava, meu pai eterno. Mas aí no primeiro ano eu ainda fiz a linha bofe. Ainda falava grosso, imagina eu falando grosso. Gente, era uma coisa horrorosa. Aí, você forçava uma muito, voz? Muito. Meu pai botava tijolo no meu peito e mandava eu fazer exercício pra engrossar a minha voz. Que doideira, hein? E aí eu tinha muito trauma com a minha voz. E hoje ser cantora é uma coisa, né? Uhum. Maravilhosa. Eu amo minha voz, maravilhosa. Aí eu tinha esse problema, tipo, de com ele, assim, muito difícil. E quando na separação dos meus pais,
eu entrei pra escola, conheci algumas pessoas e comecei a entender que aquilo que eu sentia, que eu olhava, porque assim, eu namorei meninas, eu tive relacionamento com meninas e acho as mulheres incríveis. Mulheres são gostosas, de fato, são maravilhosas. Só que o meu primeiro olhar era pro homem. Entendeu? Então eu falava assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu tive a minha primeira experiência e tal. E aí eu tive que contar. E eu tive que contar por quê? Meu irmão mais velho, hétero, cis, normativo, extremamente preconceituoso com o mundo, me viu numa festa. Eu estava beijando um negão enorme, que eu não tô morta. Maravilhosa! Um negão enorme, só que eu estava com um cigarro no dedo. E meu irmão passou de carro com a namorada e viu. Me reconheceu. E aí ele chegou em casa, eu tava dormindo. A minha irmã, que sempre foi minha cúmplice, guardou o meu cigarro, porque meu irmão chegou em casa fazendo um escândalo por conta do cigarro. Minha irmã escondeu meu cigarro debaixo do colchão da cama. Assim, minha irmã é muito louca. E aí, no meio da discussão, eu levantei, assim, sempre fui muito irônico com as coisas. Depois que eu disse sim pra mim, eu não tinha problema nenhum com nada. Assim, eu achava que não tinha, né? E aí, assim, não, tô tudo bem. Adolescente, né? Aí, quando eu cheguei na varanda, tá meu irmão gritando a beça. Eu, gente, por que você tá gritando assim? Não tô te entendendo. E ele falando, eu ia comprar um maço de Marlboro pra você. Eu falei, gente, compra, é cara beça, não tenho dinheiro. E assim, aí no final ele se afastou de mim e gritou pra minha mãe. Mãe, minha mãe olhou. Ainda tava agarrado no beiço de um negão. Aí minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, oi. O que eu pude fazer? Eu falei, você até parece que eu não sabia, mas tava morrendo por dentro. Minha mãe ficou uma semana sem falar comigo. Aí eu fui pra casa da minha madrinha, como eu disse antes, a minha melhor amiga. E aí, eu e minha mãe tivemos uma conversa depois de uma semana e eu consegui convencê-la de que era o que eu era e não tinha jeito. E ela falou, vamos lá, você só me dá orgulho até então vamos lá. E fomos encarar esse processo. Só que a minha família toda, por parte de mãe, é muito preconceituosa. E aí convencer eles, assim, de quem eu era nesse processo, eles entenderem quem era um gay assumido na família, porque não tinha até então um gay assumido. Devia ter outras bichas por aí, mas assumido ainda não tinha. E aí eu fui, falei pra eles e fui vivendo. Uma das mexias me chamou de que eu ia ser, que eu tinha terminado o colégio. Eu fui trabalhar num posto de gasolina e falava que eu ia ser gari, travesti. Era uma tensão, assim, sabe? Eu só consegui ser respeitado pela minha família quando entrei na universidade pública. Isso. Que eu comprei a minha legitimidade ali. Isso. Ali eles olharam assim, não. Ele não vai ser uma bicha de pista. Ele vai ser assistente social. Aí tá tranquilo. Vai ser a graduada. Agora acabou. Bicha de pista seria A travesti, uma que eu fosse, que eu ia... prostituição. Exato, que eu iria pra prostituição, então que eu ia ser qualquer uma... No máximo, a cabeleireira. No máximo. Sim. Se não fosse pra muito ruim, ia ser cabeleireira. Então foi muito complicado convencer a eles isso. E aí, entrando na universidade, vem a minha visão sobre classe, sobre economia, sobre negritude, que foi uma coisa que eu sempre me afastei, porque eu sou muito parecida com meu pai, só que eu tenho a pele clara. Então eu tenho os traços do meu pai, e a minha família, por parte de mãe, é descendente de alemão. Então assim, eu era muito parecida com meu pai, eu sempre fui colocado como lugar do negro, e ser negro pra mim, ou você me apresentou hoje, com o Wallace Terra. Eu não usava o Terra, porque o Terra era o nome do meu pai. Então ser Terra era ser negro era ruim. Então eu tinha todos esses bloqueios. Depois que eu me assumi, que eu disse sim, perdão, eu fui, meu filho, trazendo todos os debates pra família. E aí eles foram ficando assustados, né? Mas assim, com doses homeopáticas eu fui trazendo. Hoje eles têm um discurso da problematização. Quando vão falar alguma coisa, eles me pedem desculpa primeiro. Desculpa, mas eu tenho esse pensamento. Falei, mas pensa sobre o seu pensamento. Hoje eles fazem toda uma reflexão sobre o processo, mas não deixam de ser. Racistas, homofóbicos, transfóbicos, tudo que tem de fobia que você possa imaginar, eles têm. Mas aí eu vou trabalhando, repenso isso daí. No começo,
o meu maior problema foi a violência. Eu apanhei muito. E não apanhei de tapinha, não. Era porrada igual. Era muita porrada. De tudo que você possa imaginar. E depois, quando eu disse sim, foi de fazer um convencimento social da minha existência na família, qual era a minha função ali, qual é a função deles na minha vida. Mas para subir mais um pouco o sarrafo desse negócio, eu vou trazer o Amiel Vieira, que é sociólogo, homem trans e intersexo. E para quem não sabe, tá? Intersexo é um termo para tentar definir quem, por características internas ou externas, não é exatamente masculino ou feminino e que no passado convencionou-se a chamar-se de hermafrodita. O Amiel é um grande amigo nosso, ele já participou de algumas rodas presenciais do Memo, lá na Casa Nahara, e ele propõe um debate legal aqui pra gente falar. A sociedade em que a gente está incluído, né, ela torna a gente capaz de querer estar incluído, né? Não há possibilidades de estar incluído em sociedade se não for dentro da heteronormatividade, né? A gente sabe que dentro de uma sociedade como a nossa, sendo não hétero, é um desafio, eu acho. E esse desafio chega para nós dessa forma. Muitas vezes, estar dentro da heteronormatividade, mesmo a gente não querendo, pode ser um pouco mais cômodo no sentido de se entender ou querer poder ser aceito. E não é fácil, né? Porque dá-se a entender que essa sociedade heteronormativa ou a heteronorma é maioria. E aí, maioria enquanto maioria, pessoas não entranhadas na heteronorma se sentem acuadas e não sabem o que fazer, né? E os homens, principalmente, né? Os homens é exigido deles na sociedade que eles se portem como os machos alfas que respondem ao patriarcado. Mas não é assim que devemos ser, né? Amiel, muitíssimo obrigado pelo depoimento. Saudades. E obrigado por trazer essa dificuldade do enfrentamento diário com o padrão heteronormativo, né? Na mesma linha do Amiel está o depoimento do Thales Gubbs. É um pesquisador em pedagogia queer, cultura visual e discurso sobre homossexualidades. É criador do Ninho de Escritores, um espaço seguro para quem deseja se experimentar na escrita. Vamos escutar o que ele trouxe? Quando a gente fala de heteronormatividade, a gente está falando de um processo que é um treinamento cultural. Ou seja, todos os homens, sejam héteros ou não héteros, são treinados para ocupar um lugar de força, de destaque, de comando, de serem servidos na sociedade. E isso significa que, seja a pessoa hétero, e aí ela vai exercer essa posição sobre as mulheres e sobre outros homens tidos como mais fracos, ou seja no mundo gay, em que existe uma cópia, praticamente, dessa lógica, num sistema em que tu tem os homens ativos e os homens passivos, e os passivos ou afeminados são aqueles que vão ser colocados como inferiores. Essa lógica ela é muito saborosa para quem está no topo da cadeia alimentar. Ou seja, para quem conforma essa posição de macho, é uma posição de poder, mesmo que ela venha com muito sofrimento, e ela vem. Afinal de contas, sustentar esse lugar heteronormativo significa também abrir mão de todos os desvios possíveis. E aí, a lógica da heteronormatividade instaura uma posição machista. E todos os homens passam por essa formação. Daí eu fico pensando, como homem gay eu não vou ser machista? Nossa, eu vou, porque eu passei a vida sendo servido por mulheres e aprendendo que certos tipos de homem não merecem ser considerados homens. Então, quando eu tenho um comportamento que
digamos, é mais afeminado ou não está conectado com o que normalmente se espera de um homem, eu vou querer me punir. E quando eu vejo alguém fazendo isso, eu vou querer punir a pessoa. Thales, obrigado por seu depoimento, adorei sua contribuição. Thales fala sobre um certo conforto, mesmo com o sofrimento junto, claro, de adotar uma postura heteronormativa, de quando nessa lógica machista a gente se coloca também nessa posição de poder tradicional, né? Então, como que vocês percebem a heteronormatividade sendo reproduzida em outros homens não héteros e por vocês também? Como cada um aqui faz para evitar essa reprodução no cotidiano? Eu sou muito machista, muito, mesmo sendo uma pessoa não binária, mesmo sendo uma pessoa afeminada, assim, mesmo sendo uma pessoa que fala disso o tempo todo, que compõe sobre isso, que canta sobre isso. Eu tenho a certeza de que eu sou. O processo é fazer a desconstrução, é refletir. E dentro das vivências não héteras, é muito complicado as pessoas terem esse olhar justamente porque o movimento LGBT se coloca imune a esse tipo de prática. Porque só pelo fato de você ter dito sim, agora eu sou outro sujeito, sou uma outra expressão de sexualidade, gênero e etc., que não a binária, masculino e feminino, homem, mulher, hétero, te exime, na visão de muitos, linkados a esse movimento, te exime das práticas preconceituosas, né, opressivas. E o que não é verdade. Então, assim, é muito difícil você convencer, por exemplo, quando você citou do Grindr, eu fazendo propaganda, desses aplicativos. Você faz não curto, não gosto, não curto afeminado, não sei o quê. Por que isso? Eu sempre me perguntei isso. Por que as pessoas não curtem, não querem? Por quê? Porque... Será que é por uma questão de desejo mesmo? Será que é de fato uma questão de desejo ou uma questão mesmo de preconceito, de enxergar aquele corpo performando de forma diferenciada? Porque como eu conversei até com o Pedro em algum momento, eu tava falando pra ele, eu sou afeminada, afeminadíssima, amo ser garota, amo. Só que na minha vivência sexual eu sou muito mais ativo do que passivo. Entendeu? Por uma questão de desejo mesmo. Sabe? E aí, quando você chega lá, você conhece um cara e vai com ele pra um lugar, e o cara descobre que você, mesmo afeminado, é ativo, a pessoa... Você acha que a pessoa se assusta? Você acha que a pessoa fala assim, não, mas você era passivo? Ela se amarra. É mesmo? Ela se amarra e vira de bruços pra você, tranquilona. Entendeu? É por conta... Eu vejo muito isso. Não vou excluir todo o desejo. Claro que tem um desejo de olhar ao corpo, a forma, o jeito. Existe, sim, o desejo pro dito masculino, mais macho. E tem um desejo pro mais feminino. Mas eu acredito, com a minha vivência e conversas e trocas como a gente está tendo hoje, que isso é muito marcado por conta da vergonha do diferente. Do constrangimento com o diferente. Até mesmo consigo mesmo. Porque como é que eu vou colocar uma pessoa completamente distorcida da imagem de uma imagem, que é você gostar de homem, tudo bem, mas você gostar da dita aberração já é uma coisa esquisita. Entendeu? Como é que eu vou trazer essa aberração para dentro da minha... Aquilo, por mais que eu tenha desejo por aquilo, como é que eu me convenço e convenço os outros de que isso é normal, entre aspas? É bem aquilo de, tudo bem ser gay, mas não aqui dentro de casa. Tudo bem você ter seu namorado, só não traz ele pra cá. Isso. Então, assim, eu sempre falo isso pras pessoas. A gente, pra poder tirar um pouco também do machismo só na relação pessoal, né, do envolvimento sexual, falar também sobre como esse machismo tá pra gente pra fora e deles pra gente, né? Quando você se coloca como gay, eu te enxergo mais feminino em algumas circunstâncias, e aí eu vou trazendo algumas coisas. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos acalmar. Vamos ter calma nos processos. O Pedro também falou sobre o que eu também já tinha dito sobre a minha aparência. Eu era muito mais afeminada do que eu sou hoje. Cabelão, shortinho curto, make, babado. Tô com um pouquinho, mas eu usava muito mais.
eu tive que parar por conta do lugar que eu moro. Hoje eu moro numa comunidade, uma favela em Niterói, que é muito, muito tensa, e eu estar muito afeminado me colocava em risco. Entendeu? Para eu fazer show, eu tenho que fazer toda uma estratégia para sair de casa e voltar com segurança, porque as pessoas lá podem não entender esse processo. Então eu demorei um tempão para me desconstruir, me tornar um sujeito não binário, afeminado, ter orgulho disso. Em algum determinado momento da minha vida eu tive que retroceder, eu tive que me masculinizar. Isso é muito pesado. Eu só fiquei com curiosidade, nisso que você trouxe da sua fala agora, de duas coisas. A primeira que foi que você falou que você sendo afeminado na relação sexual com um cara que é mais masculinizado, quando você falou que era o ativo, ele não surpreendeu, porque eu sempre ouvi, nessas conversas que eu tenho tido com homens gays e tudo mais, homens que se relacionam com outros homens, né, que geralmente o mais afeminado é lançado no lugar de passivo e que essa é a posição dele, né? E que quando isso é confrontado, geralmente gera um ruído, um mal-estar. Putz, não, se eu soubesse eu não teria agido dessa forma, sei lá. E quando você trouxe que fez essa inversão e as pessoas aceitaram, eu fiquei curioso para saber mais. E o segundo ponto é que você, né, se reconhece ali reproduzindo o machismo. O que você faz que você acha que reproduz machismo com outros homens gays, com homens bissexuais, com homens trans, etc. Essas duas coisas eu fiquei curioso, assim, não só fala que eu amei. A primeira que você me perguntou sobre a questão da relação, então, as impressões que você vem tendo sobre realmente o cara olhar pro cara mais afeminado e relacionar o passivo, isso de fato acontece. Comigo aconteceu diferente, e deu certo, porque assim, a gente tá tão preso de que precisamos colocar na caixinha, que o cara, o mais fácil, não é que seria fácil, não sei se essa é a palavra, mas acho que é o mais tranquilo, é quando você se coloca no mundo, eu sou gay, eu gosto de ter relações com homens, e aí o caminho muito mais fácil é falar que você é ativo, tem passabilidade. Você fala que é ativo. Porque você continua no lugar de homem. Quem tá comendo é você. Você não tá rebaixado. Você não tá abaixo de ninguém. Só com o cu, né? Você não tá abaixo de ninguém. Isso, ninguém tá por exato. cima de você. Ninguém tá penetrando você. É você que está fazendo. Entendeu? É você que está conduzindo. É você que está levando aquilo. Sabe? E quando eu disse que comigo aconteceu diferente, eu achei super interessante do cara, tipo, ficar bem com aquilo, é porque ele queria ser passivo. Mas por uma construção, ele disse que era ativo. Ele viu em mim um cara feminino, meio afeminado. Pô, o cara é legal. Quando ele me viu pelado, viu que... E eu ainda disse que comia, ele falou, é minha chance. Entendeu? Então, acontece isso também. E aí que a gente fala como que tá preso o machismo do cara, que ele limita o desejo dele, simplesmente para se manter num padrão de tipo... Eu só como porque eu não me submeto a ficar de quatro. Que posição esquisita, né? Ficar de quatro pra alguém, ficar de bruços pra alguém, permitir que alguém faça algo com você onde você não tem o poder de ver. Ficar tão permissível, né? É muito complicado. E também trazendo, pra completar isso, até pra vocês dois pensarem, como é difícil... Vocês já devem ter passado por isso. Eu já fiquei com vários homens ditos héteros, né? Minha filha, tem um dia que a gente quer pegar todo mundo mesmo. Exatamente. Tem Estamos essa. online. Como diz minha mãe, mato, balançou, aquelas coisas. Aí, vários amigos meus héteros que já ficaram com caras gays, eles tinham o comportamento, o olhar para aquela relação sexual de um sexo... foi bom porque foi um sexo muito mais livre. Aí tu pergunta, livre por quê? Já penso que pessoa criativa, já pensa, ganhou um fio terra, né? Foi uma evolução. Porque o sexo foi violento. Porque foi com muito mais... Ele
Não precisou do mimimi. Ah, não precisou preliminar. Não, É só bobagem. socando e fez o cara... Aham. Quanto mais o cara gritava, mais aquilo mostrava a virilidade e a masculinidade dele. Os héteros, quando se relacionam com pessoas LGBTs, gays, travestis, tem esse libido. A curiosidade passa nisso daí. No como eu posso ser extravagante sexualmente com aquele corpo. Que é um corpo mais resistente. Né? Deixa pra vocês pensarem sobre isso. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de relação, mas se não tiver, talvez algum amigo já teve, converse sobre isso, é bom pensar. Sobre a outra coisa mesmo que você me perguntou. Com travesti, eu reproduzi até muito pouco tempo. Eu não conseguia me relacionar nem conversar. Só depois que eu virei cantora e me descobri cantora, comecei a trabalhar com isso e eu comecei a conviver com as meninas e conhecer a vida delas e entender, porque eu ainda era completamente afogado no machismo de que eu não podia ser a caricatura. Elas ainda eram a caricatura. Eu consegui dividir a arte dita drag, bicha, que é o nome que eu vou ressignificando agora, com o meu trabalho, como uma arte que tá pra fora do que é ser travesti e trans, né? Travesti até mesmo por conta da visão promíscua do que é ser travesti, né? E porque eu não queria ser comparado àquilo, então eu não falava com pessoas e eu tô usando a palavra aquilo mesmo porque era assim que eu pensava. E então eu não tinha nenhum tipo de relação. Hoje em dia tenho grandes amigas, eu tenho a felicidade de aprender. Eu aprendo muito, me coloco num lugar de ouvinte perto delas. Porque eu não tenho vivência nenhuma, não faço ideia da vida, não faço ideia da história. Eu só escuto e tô ali para ajudar sempre que preciso. Então, ainda sou muito machista e preconceituoso com aquilo. Já engrossei a voz para falar com uma travesti, entendeu? E assim, muito engraçado, que eu fui falar com a travesti, fui engrossar com ela. Engraçado não, né? Mas, enfim, eu fui falar com ela assim, engrossar pra falar, como é que é viado? Pra travesti, eu era viado. Olha só, que loucura. Entendeu? Você usa das mesmas ofensas, exato. Né? Muito louco isso. E pra mim postar acima dela, engrossei a voz. Entende? Então, foi um processo que depois, na hora, não liguei, mas depois eu fiz essa reflexão. Com homens gays, eu tenho uma preferência sexual por homens negros. E me faziam muito essa pergunta. Por que você gosta de negro? Hipersexualização do corpo preto. Nananana. Eu falei, gente, pode ser. Pode ser. Não vou negar. Pode ser. Sou construído disso tudo aí. Mas realmente tenho essa questão. E aí eu comecei a pensar que... E conheci uma determinada pessoa que era negra e que é negro. E tava tentando me relacionar com ela, mas eu precisava que ela fosse um pouco mais bofe. Porque o negro traz isso, né? Uhum. Essa virilidade, essa grandeza, essa coisa. E eu não percebia que eu fazia aquilo. E eu o tempo todo, tipo, de comprar roupa pra ele se vestir de determinada forma. E olha que esquizofrênico, né? Eu toda feminadela, toda garotinha, toda me desconstruindo com ódio de qualquer pessoa que falasse do meu short, tava comprando um bonezinho de abarreta. Pô, bofe, olha isso. Entendeu? Aí tu pensa, o que eu tava fazendo ali? E aí eu, com o tempo, amigos meus me ajudaram a enxergar o que eu tava acontecendo. Foi um momento muito triste, porque eu violentei uma pessoa. Né? Eu tive que me desculpar e tentar fui atrás, me propus a ele que eu fosse para um lugar, para buscar um grupo de negros para poder me ajudar nesse processo, para eu entender o que eu estava fazendo. Que eu achava que eu era super desconstruidona, a maravilhosa, e tava ali, ó, sendo machista, racista e etc, etc. A gente tem essa ideia generalizada, que foi uma das coisas que você trouxe, que eu vou pegar. A gente tem essa ideia generalizada de que homens afeminados dão uma má imagem ao coletivo gay. Que é a coisa de, mas parece uma mulher, né? E quando eles parecem uma mulher, é justamente essa conexão do é menos sério, é mais frágil, tem menos autoridade, é passiva,
é bicha. E aí, isso é como se fosse um desdém de tudo que é feminino. Então, o homem viril é positivo, que é o corpo de academia, a estética esportiva, a atitude dura, dentro e fora de aplicativo, enquanto o homem feminino é negativo. A questão do corpo sarado se posicionar como uma pessoa normativa e etc. É muito importante a gente pensar também o local de fala. Quem são esses corpos? Onde eles vivem? De onde eles falam? Onde está o corpo sarado gay no Rio de Janeiro? Na sua grande maioria. E que tem esse discurso do não, sou bofe, tem que manter a linha, não desmunheca. Onde que tá esse corpo? Tá na Zona Sul, tá nas boates, tá o quê? Tá produzindo a lógica do mercado, do pink money, e que a gente tem, porque precisa, entendeu? Eu vejo muito essa questão do fortalecimento do machismo dentro das relações heteronormativas, justamente para fortalecer a lógica de mercado que a gente vive. Porque assim, quem é a bicha feminada? Da onde que sai a bicha feminada? É a bicha da favela que usava o shortinho da irmã, amor, pra bater bunda na escada. Sim. Pra dançar Bonde das Maravilhas. Foi dali que vem o lindo bonde das bonecas e etc. Porque o gay da Zona Sul tava cada vez mais ficando trincado. Ele até usa sunga curtinha, fininha, pequenininha. Mas ainda tem um corpo que afronta. E eles, muitos usam o discurso de, não, eu tenho esse corpo primeiro por saúde, segundo por achar bonito, e terceiro, por uma questão de segurança. Essa questão da passabilidade eles usam como argumento. Será que a bicha da Zona Sul tem tanta necessidade de uma segurança do corpo assim, do que a da favela? Que é negra, na maioria das vezes. Entende? Acho que é uma coisa muito importante pra gente pensar de que essa galera LGBT se alimenta muito desse machismo, desse padrão que o machismo coloca pro LGBTC, por uma questão de passabilidade mesmo, de existência. Entendeu? Que na favela não tem tanto. Agora tem. Que eu também conversei com você, que são as bichas Mavambo, né? Vocês conhecem a bicha Mavambo? Mavambo. Não. Mavambo é uma qualidade de Exu, Pajubá, de uma qualidade de Exu, uma Vila Mavambo, que as travestis de pista... Calma, calma. O que é uma qualidade de Exu? Qualidade de... Então, Exus são entidades na Umbanda, em outros segmentos, mas eu estudo a Umbanda, então vou falar da Umbanda. Quem tiver outra religião pode falar depois, pessoal. Mas a Umbanda são qualidades então, entidades da linha dita de esquerda, né, que são Exus, Pombogiras, etc. Uma Vila Mavambo é uma qualidade de Exu, entidade da linha de esquerda, que tem uma forma vibratória, comportamental, quando incorporado e quando descreve, meio que de um adolescente, um malandrinho, uma coisa assim. Malandrinho não, é uma coisa mais adolescente. E então, as travestis chamavam os garotos que eram do tráfico de drogas, os bandidos que iam assaltar, alguma coisa dessa linha, de Mavambo. Quanto os policiais eram os alibãs, que elas chamavam os policiais de alibã, eles chamavam os bandidos de Mavambo. E aí, na contemporaneidade, a galera começou a trazer essa nomenclatura pra galera gay da comunidade que se veste mais heteronormativo, bonezinho, a barreta, calça apertadinha, mas a barba tá feita aquela bigodinho fininho, cabelinho na régua. Então é o gay que se comporta assim. Entendi. Entendeu? Que é o pretinho, o gay pretinho com cara de bandido. Entendeu? E aí tem o nome de Mavambo. Eles reproduzem a lógica machista, entendeu? A lógica binária dentro do ser LGBT, e se comportam com muito machismo com as afeminadas no baile funk. Sim. Enquanto elas estão lá quebrando tudo, jogando a bunda na nuca, eles estão paradinhos aqui, ó. Só não olham pra mulher, porque eles não gostam. Mas assim, dentro de um comportamento muito assim, e tratam, e muitas vezes se juntam com outros homens héteros, até mesmo pra dar aquela alfinetada e tal, porque ele é o diferente, entendeu?
Ele se sente mais homem do que... Mais homem, ele tem passibilidade, entendeu? Ele não desmunheca, entendeu? Então tem essa especificidade também do outro lado, porque o machismo ele vai junto com o capitalismo, com toda essa expressão, que é uma expressão do capitalismo, né? Ele vai se adaptando e se infiltrando, e se renovando, e se construindo. Como é que são essas relações de poder? Você ia falar uma coisa? Não, só tava... Essa daí eu não sabia, não. Legal. O bicho é Mavambo. Bicho chama Vambo. Vou guardar essa. Também. Inclusive gosto. Nessa relação... nessa relação que você falou, né, de bicho Mavambo, o trincado da Zona Sul, como é que se dá essas relações de poder, cara, né, no universo LGBT, assim, como isso funciona? Existe uma relação de poder? Claro, né? Sim. Claro que sim, né? Ao meu ver, assim, esses caras todos hoje conseguem andar de mãos dadas com os seus namorados, por exemplo, porque teve muita bicha afeminada levando muita porrada, lâmpada e tudo mais pra isso hoje ser possível. Exato. Né? Pra esse cara fofinho da Zona Sul, todo bombadinho lá do Smart Fit, poder desfilar com o namorado dele, muitos outros gays, principalmente afeminados, tiveram que levar muito pau, muita porrada. Exatamente. Pra isso ser hoje possível. E na favela, os mavambos é porque muitas afeminadas foram estupradas, apanharam, morreram, entenderam? Foram feitas tanto pelo tráfico, tanto quanto pela polícia, de bode expiatório para um monte de coisa, entendeu? Então, assim, muitas delas morreram, muitas se endureceram, se transformaram na mavambo para poder terem essa passabilidade dentro daquele território e com aqueles que entram naquele território, entendeu? Porque assim, por mais que pro mavambo seja difícil, porque quando você segurança pública, entra na favela e olha uma bicha afeminada, pouco você vai achar que ela é metida com tráfico de droga. Você pode dar um esculacho nela pelo seu preconceito. Mas o mavambo ele já é considerado um possível traficante porque ele é o quê? Masculinizado e etc, etc. Eu me lembro quando eu tava me questionando sobre as questões de machismo, masculinidade, como eu falei, eu tive um afastamento dos homens. E nessa época, naquela época no caso, eu me lembro que passou pela minha mente e falei assim, tá, será que eu realmente sou homem? Eu não sabia se eu tava... Pra onde que eu... Sabe, eu tava naquele impasse assim, eu falei, nossa, que dúvidas, tipo, surgiu do nada na minha mente. Mas no final das contas eu vi que não era nada daquilo. Eu simplesmente era... Eu me via... Eu sou um homem cis e eu era aquilo. Só que só tava me questionando sobre questões de masculinidade, tentando não praticar o machismo que é perpetuado na nossa sociedade. Então, assim, pra mim também foi dessa forma. Tipo, antes da sexualidade. Eu acho que naquela época eu tive essa parada, esse questionamento que passou rápido na minha mente, mas foi assim, uma coisa que passou é porque eu não acho que eu ainda não tava entendendo, sabe? Porque pra mim era tudo muito novo. E, como eu falei, eu tive esse afastamento dos homens, então eu não tava tendo mais esse contato. Aí quando eu descobri que tinha vários homens, como aqui no Memo, que estavam discutindo sobre isso, eu falei, então isso não é uma coisa que só eu tô passando. Então foi ali que eu comecei a entender. É porque as pessoas, eu acho que as pessoas já acham que, sei lá, quando você é bissexual tem uns 50-50, sei lá. Isso. Então assim... Ai, que preguiça, meu Deus. Se você namorou 3 mulheres, você tem que namorar também 3 homens pra dar uma equilibrada. Equilibrar a balança. Mas não é dessa forma que funciona. Então, assim, pra mim... Qual é a forma que funciona? Não tem forma. Simplesmente não tem forma. Você pode ficar... Se você quiser ficar com 100 mulheres e um homem, tá tudo certo. Se você quiser ficar com 100 homens e uma mulher, também tá tudo certo. Uhum. Mas, como na minha mente, assim, eu nunca me reafirmei, tipo, pras pessoas, porque pra mim era muito natural. Tipo assim, se eu quiser, eu posso ficar com aquele cara, se eu quiser, eu posso ficar com aquela menina ali também. Então, por mim, eu acho que acabou sendo naturalizado tanto que eu acabo não expondo isso. Então, muitas vezes, como o Pedro falou, tipo, nossa, quando ele até se descobriu há pouco tempo que eu era bi.
Mas assim, é porque eu realmente não sou de falar. Quase um ano de que a gente se conhece. Sim, faz poucos nos meses. encontros do mesmo, eu fiquei sabendo que Poucos você era meses. bissexual. E você nem precisa falar, até porque é a tua vida, tua verdade, teu desejo, ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu falo mais na questão dos Mas eu espaços, entendi. entendeu? Eu Pra entendi, é que te importante. reconheçam como assim, e pessoas como você, que têm a mesma a identidade sexual que você, se sintam representadas, né? Uhum, claro, claro. Bom, eu queria trazer uma coisa aqui que pra mim é cara, né? Que é a relação social que homens do universo LGBT têm com homens héteros, né? O já botou a mãozinha na testa aqui. E eu queria a ajuda de um homem gay para falar um pouco disso, claro, né? Eu tô aqui enquanto homem hétero mais pra ouvir o que vocês estão falando e tô aqui amarradão, inclusive. Eu e o Caio Correia, né? Exatamente, O aprendendo. parceiro hétero aqui do encontro. Bom, o Daniel Valfried, que é um cara que já se tornou querido pra gente, né, Theo? Super. É consultor em diversidade e inclusão no mercado corporativo, é conselheiro do coletivo LGBTQIA+, Filhos do Arco-Íris, em Porto Alegre, e que, inspirado no Memo, olha aí, abriu o próprio grupo reflexivo de homens lá em Porto Alegre. Ser gay e ter amizades com homens foi sempre um desafio pra mim. Eu, na época do colégio, sofri muito bullying. Eu não tinha saído do armário ainda. E por todo o bullying que eu sofri no colégio, eu sempre achei que não fosse possível ser viado. E isso fez com que durante todo o colégio, todos meus anos de estudo, assim, eu sempre tive muito mais ou quase que exclusivamente amizades com mulheres. E hoje eu tenho 35 anos, eu saí do armário com 30 anos. E ainda hoje é difícil pra mim manter amizades com homens heterossexuais. Eu tenho 3 amigos homens heterossexuais e todo o resto dos meus amigos homens ou são gays ou são bissexuais. Eu também não tenho com quem discutir as questões de masculinidades. Como eu venho ouvindo todos os podcasts do Memo, eu não tenho outros homens para discutir isso. E essa discussão dentro da comunidade gay, ela não está acesa ainda, né? Muito porque eu acredito que os gays acabam se distanciando um pouco dessa discussão, porque alguns entendem que não fazem parte dessa discussão. E eu acredito que eu sou parte dessa engrenagem e que preciso fazer essa discussão. Então ainda é um pouco complicado de achar um lugar seguro para compartilhar os meus anseios sobre masculinidades possíveis. A minha outra pergunta para vocês é por que vocês acham que o homem heterossexual é tão curioso sobre as formas de prazer do homem homossexual? Por que para eles é tão importante saber se o amigo gay é passivo, ativo, se é versátil? E eu fico pensando se isso é para fazer uma conexão de que se tu for ativo, tu tá mais próximo do masculino, e se tu for passivo, tu tá mais próximo do feminino, e quanto isso interfere na tua amizade com um homem heterossexual. E aí a gente pode fazer correlações do tipo, se tu é um gay mais heteronormativo, ou se tu é um gay mais afeminado, o quanto isso interfere na tua relação com os homens heterossexuais, né? E também entender por que é tão difícil o homem heterossexual explorar a sua sexualidade, as suas zonas erógenas, de uma maneira mais completa, com medo de perder a sua masculinidade. E eu acho que aí a gente tem uma questão que se fala muito, né, da masculinidade frágil, é que, meu Deus do céu, como assim um homem heterossexual pode ter prazer anal? E na verdade, assim, é só mais um tipo de prazer, que não tem nada a ver com a tua orientação sexual. E por que isso é tão tabu pro homem hétero, né? Essa é uma pergunta que eu me faço. Daniel, seu lindo, é muito legal essa sua aproximação com o Memo. A gente fica muito feliz do lado de cá. Um grande abraço, inclusive, para você e para todo mundo aí de Porto Alegre. Bom, o Daniel levantou a bola aqui pra gente. Como é isso de se relacionar com homens héteros? Como é que isso se dá nas nossas vidas? Foi no Memo que eu
entendi, compreendi que eu poderia estar dentro de círculos com outros homens, com formas diferentes de pensar, diferentes de viver, diferentes de se relacionar, inclusive de posições políticas diferentes. E que eu poderia ter a possibilidade de estar num mesmo espaço de seguro, de troca, de escuta e de acolhimento. E eu vivi isso, obviamente, muitas e muitas vezes, tanto que acabei cuidando de um dos grupos atualmente. Então, percebi que isso é real. Infelizmente, essa não é a realidade do Nordeste. Lembrando que eu sou de Pernambuco. Então, isso definitivamente não foi o que eu vi em Pernambuco. Também acredito que isso vai acontecer em algum momento norte e nordeste do país, mas inclusive os homens desses lugares que entram em contato com a gente só colaboram para esse mesmo discurso meu, que lá é um espaço muito, 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 muito mais complicado para falar sobre masculinidades com outros homens. Mas acredito que tem esperança. Eu tenho, pelo menos é o que eu tenho vivenciado desde a minha chegada aqui no Rio e, consequentemente, vivendo no mesmo. E sobre essa curiosidade, levando em consideração o que eu tenho escutado das minhas amigas com respeito aos seus parceiros, ou escutado de outros homens héteros, ainda há uma coisa de só vai até aqui, não chega mais ali. Levando em consideração que tem homens que não lavam a própria bunda, né? Porque se tá limpando o salão é porque vai receber visita, como eu já escutei. Então, eu acredito que isso realmente vai limitar esse cara por, obviamente, zilhões de construções sociais também, para que, sei lá, ele se mantenha macho, né? Porque dar mais voz à própria liberdade, parece que isso é tão transgressor que se transgride, então é estranho, é aberração, e qualquer tipo de aberração deve ser evitada a qualquer custo, enfim. O hétero acaba não vendo que isso atravessa ele também, de uma forma que ele fica normativo aquela questão de dominância, principalmente do homem, né? Da dominância, de ser só aquilo direto, que a gente é muito acostumado com a pornografia. Então isso acaba não permitindo que ele próprio explore outras partes do corpo, como tu estava falando, que isso é muito importante. As pessoas acabam anulando totalmente isso. Então isso atravessa várias pessoas, várias vertentes, porque só que elas acabam não percebendo isso, o impacto, né? Sim. Como homem bissexual que você eu vou tentar reproduzir aqui, para você ser didático, algumas frases que eu escuto muito de amigos meus quando surge o assunto bissexual, né? Que assim, o bissexual, na verdade, ele gosta de putaria, né? Esse cara aí, ele gosta de orgia, ele gosta de tudo que é de pau, é buceta, é o cu, é tudo. Pra ele, tanto faz. O cara mesmo é um promíscuo. Como é que você recebe esse tipo de... Tô me segurando aqui pra não rir. Assim, tem a parte engraçada, mas também tem a parte muito, muito chata. Principalmente quando se trata de relações. Eu acredito que isso venha de amigos, né? Talvez. Pra você também, né? Não é um papo só entre héteros que rola. Sim. E é difícil porque muitas pessoas acabam não se relacionando com pessoas bissexuais, dando continuidade a uma relação mais, sei lá, de namoro, por exemplo, por essa questão de que as pessoas acham que o bissexual é isso, é a putaria generalizada, só que não é verdade. Você mesmo tá falando que prefere relacionamentos mais efetivos e Exatamente. Eu sou totalmente fora desse estereótipo aí, que realmente eu conheço poucas pessoas que se enquadram nele. E se elas se enquadram, não é por uma questão de ela ser bissexual, claro. É por uma questão pessoal dela. Assim como tem um hétero que ele cai pra putaria, assim como tem um gay que cai pra putaria. Então não é ligado à sexualidade da pessoa. Amizades com héteros. Quando eu era mais nova, não tinha nenhuma.
Pavor, tremia. Ninguém, nem Muito o medo. vizinho. Não era uma amizade, era meio que uma obrigação que era com os meus primos. Mas era assim, nosso envolvimento era muito no interesse. Te empresto meu brinquedo, tu me protege. A gente anda junto e vamos ser felizes. Era assim. Não tinha intimidade. Né? Acabou tendo, né? Acabou tendo. Mas que também se dissolveu a partir do momento que eu me assumi LGBT. Entendi. Que eu me disse sim. Acabou. Acabou real, né? A gente fala outra, tá de boa. Tá bom. E só. Então, assim, quando eu tive amizades com... Mas isso, assim, é muito, muito bom pra gente fazer a reflexão, assim. Eu tive relações de amizade com pessoas homens héteros, quando eu entrei pra universidade. Porque mesmo depois de ter dito sim pra mim, que foi no ensino médio, eu também ainda só me relacionava com meninas. E continuava sendo lá, que é o início que eu carrego isso comigo até hoje. Eu acho que a maioria das pessoas gays também são assim. No ensino médio, eu servi de escada pros meninos héteros pra eles pegarem as meninas. Então eles falavam comigo só por isso. Na universidade, não. Quando eu entrei na universidade, desde no meu trote, eu já falei que eu era bicha. Falei, não gosto de piada, sou viada e acabou. Então, reunido 55 pessoas, eu no meio da roda, falei logo. Porque eu já era tão escaldada de ser gongada que eu falei, vamos falar, né? Logo pra eles ficarem ligados. Que eu aprendi que você atacando, às vezes, é a melhor defesa em alguns momentos. Então, se você fala tão empoderado que você é alguma coisa, as pessoas ficam assim, não posso fazer piada com isso aqui não, que eu vou me dar mal. E aí, a minha relação com os meninos na faculdade, assim, também vale dizer que eu fiz um curso de serviço social numa universidade pública, e os meninos de lá, eles tinham uma visão mais leve, não tão leve, mas mais leve. Então, assim, eu fiz um processo gradativo de formação deles mesmo, né? Que era o quê? Quando a gente chegava no bar pra beber, todo mundo, que lá o povo bebe de verdade, a gente ia pro bar, todo mundo, por exemplo, chegava eu e o Pedro. Quando chegava lá na mesa, o Pedro ia na mão de todo mundo e apertava. Eu ia em todo mundo e dava um beijo. Fazia eles levantarem pra me dar um abraço. Entendeu? Eu ensinei eles a dizer te amo. Eu falava, eu te amo, amigo. Então aquilo era muito complicado e ao mesmo tempo foi dissolvendo. Então conseguir ter amigos homens héteros a partir desse processo de construção de desconstrução pedagógica do que era ser homem para eles. E assim, quando eu fiquei na faculdade 6 anos e meio, eu fui fazendo isso com vários meninos que foram entrando pro nosso ciclo, pro grupo. E aí entrou meninos assim, tem um amigo meu, Gustavo, que eu adoro ele, mas quando ele entrou, ele era um pit boyzinho, sabe? E desconstruir aquele corpo, porque ele era forte, moreno, com o maior carão de brabo. E eu me abraça, me dá beijo no rosto. Hoje todo mundo só fala assim comigo, entendeu? Então, eles comentam da minha bunda no grupo que a gente tem. Eu posto foto minha de trabalho, que eu tô com a bunda de fora, eles vão, caraca, Wallace, que maior rabão, não sei o quê. Mas assim, eu não vejo ali algo muito sexual, mas uma coisa de falar assim, meninas, tá melhor do que vocês, não sei o que, na zoação. Que às vezes quando a gente vê que é algo demais, a gente pontua ali mesmo e tal. Querido, não precisa tanto. Tá aqui. Na questão sexual, gente, então. A curiosidade dos homens. Primeiro, assim, por que você faz isso? Porque assim, o homem sabe que dói. Dano ou não, ele sabe que dói. Então ele já pergunta assim, por que você faz uma coisa que dói? Porque ele não sente dor em quase prática sexual nenhuma. Daí ele sente dor. Sente dor. Ele não conhece dor sexual. Entendeu? E aí a primeira pergunta é essa, por que você faz isso se isso dói? Por que você faz isso, dói, cara? Porque é muito bom. A resposta é essa, né? Exato. Que a dor é só um começo, depois o negócio vai que a dor vai. também faz parte do prazer, gente. Tem vezes que doer faz parte da tesão, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Acho que a curiosidade deles começa daí. Por que faz se dói?
Depois é a questão da subjugação do corpo masculino. Como é que você fica de 4 pro outro? E ser penetrado. Ser penetrado. Penetrado é coisa de mulher. Você pensa numa relação heterossexual, um sexo entre pessoas heterossexuais. O cara tá lá por cima, sempre por cima, a maioria das vezes, né? Aí, ou tá por cima no frango assado, ou tá por cima, tá numa uma posição um pouco mais acima quando tá gelado, e quando tá de 4, é aquela coisa da dominação, né? Pega no cabelo, né? A fúria, a coisa, a respiração. A gente pode pensar no gemido, como as mulheres gemem, como o homem geme. Sabe? Como é a postura daquele corpo. Você não geme grosso, parecendo um urso, porque é assim sua natureza. Não é. Não é, porque foi construído que você geme assim. Entendeu? E a mulher geme fininho, sabe? Então, acho que enxergar um corpo masculino naquela posição é algo que traz curiosidade, traz por que você faz isso, você faz isso. E também, e aí é a minha visão aqui, amiga. Eu acho que todo cara hétero tem vontade de entender, de sentir o sexo LGBT, mesmo não sendo passivo. Participar daquela ação. Entendeu? Nem que seja por uma vez, assim, porque eu defendo uma coisa que sexo é estímulo. Entendeu? Sim. Tapa teu olho, tu vai ver que tu vai gozar igual, amor. Seja quem for que estiver ali. Entendeu? Vai. Não tem jeito. Você pode não querer, mas vai. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem dois lados. Um é a grande curiosidade de entender por que você, homem, construído de determinada forma, está se submetendo àquilo, né? A dor, a posição inferior, né? E a outra, eu acho que é muito do sujeito, seja ele homem ou mulher, mas a gente está pontuando homem. Nós somos pessoas livres sexualmente. Nós somos construídos assim na natureza. Entendeu? E a gente se bloca muito. Eu vejo muito isso, por exemplo, quando eu tô trabalhando cantando, que eu tô hoje eu não trabalho com peruca, com nada. Mas eu tinha um cabelo grande, cacheado. Próximo seu, assim. E quando os caras me viam de bora de costas, eles achavam que eu era mulher. Quando me viam que eu era um menino, eles ficavam assim, muitos falam assim, cara, você me dá tesão. E eu não sei por quê. Porque... Homens que se colocam como hétero, falava. Homens que se colocam como hétero. Você me dá tesão e eu não sei por quê. Mas toda a tesão dele é voltada no seguinte, em me ver sendo penetrado. Entendeu? Então, eu acho que a relação é a curiosidade mesmo de entender por que se coloca assim, se você se submete àquilo, e saber se aquilo realmente dá tesão, se aquilo realmente dá prazer. Tanto você comendo, tanto você dando. Porque é tão negado que aquilo não pode te dar prazer que tu duvida. Cara, você acha que dá o cu da... Desculpa o termos, né? Que eu já ouvi muito assim, cara, pra cagar dói. Imagina pra botar pra dentro. Entendeu? Tem homem que tem essa coragem de falar isso, sabe? E aí, tipo, é tão insano pensar isso que essa curiosidade vai despertar, às vezes, o interesse de fazer, pra ver qual é. E, assim, sinceramente, eu acho que eu já até levantei esse assunto e assumo que é difícil para mim abordar esse assunto ainda até hoje, mas eu tenho certeza que o estímulo anal traz prazer. Nunca fui penetrado, nem fio terra, nem nada disso, mas já tive uma namorada que deu uma chegada ali, eu gostei e me senti desconfortável ao mesmo tempo. Sabe, tipo, não sei, acho que se eu gostar, vou ser viado e tem... Entendeu? Rola muito isso entre os héteros, do tipo assim, não, se mexe ali é porque gostou é viado. Entendeu? E é um tabu que, inclusive, o Memo traz diversos tipos de você abordar esses assuntos entre os héteros, que é do tipo assim, cara, vamos conversar sobre isso. Acredito que a maioria dos héteros sabe que um estímulo anal, talvez... O lance da dor realmente me causa... Eu não sei se eu ia gostar. Não acho que é esse o ponto.
Mas eu acho que o ponto é até em relações heterossexuais, um estímulo anal também pode ser prazeroso e o homem não se libera para isso porque acha que encostou ali e assumiu que é viado. Te coloca no lugar abaixo, sabe? Uma vez eu conversando com amigos gays, não sei o quê, a gente conversou que é o seguinte, se o homem fosse entendesse o corpo dele de uma tal forma, ele entender que pra ele gozar ele tem que piscar o cu. Até nisso ele tá participando. Real. Saca? Pra ele poder conseguir, pra ele gozar, ele tem que... O cu tá participando. O cu tá totalmente ligado ao desejo dele, ao ponto do desejo dele, o prazer. Ele trabalha ali, é um músculo que tá funcionando ali. Existe um negócio que eu estudo, enfim, eu faço algumas práticas, um yoga que é da linha Tantra. E acredita-se muito no hinduísmo que a energia sexual, que o Freud chamou de libido, é uma das energias principais dentro do yoga, que se chama Kundalini. Ela é uma energia sexual que está na base da coluna, perto do ânus. E é a principal energia sexual a ser trabalhada dentro do yoga, e dentro do tantrismo, e dentro de diversas regiões. Então, assim, a gente realmente estimula as compressões anais a fim de liberar essa energia. E isso é uma prática que super funciona, né? Só que o lance é que o trabalhar e o ser estimulado, o trabalhar internamente, o ser estimulado externamente, que eu acho que é a grande questão, né? De você se liberar para isso, assim, dentro do machismo. Porque isso eu acho que é uma questão puramente machista, né? Sim. De uma construção onde o cara fala assim, se alguém encostar ali, meu irmão, é porque tu tá liberando mais do que devia. Exatamente. Eu não sei se vocês são você bi, você gay, tiveram já relações sexuais com homens que não são gays, assumidos, etc. Que geralmente você vai transar com ele sendo passivo, ele não deixa de forma alguma você encostar na bunda dele. Nem em cima assim, ó. Nem na cintura. Nem que só pra poder... Deixa eu me ajeitar. Não pode. Não. Porque aí ele já viola o limite dele de ter uma relação com outro homem. É só o pênis e ele pode segurar em você onde ele quiser. Você não pode encostar nele. Ele tá quase embalado a vácuo, só com o pau pra fora. Exatamente. Ele permite que você faça daqui a aqui. Só. É saco e pescoço. Só. Isso aí é a falta do Grindr. Foto do pescoço. É só isso que você pode desejar, usar e mexer. Só que na parte da frente, às vezes os dedinhos da mão. Às vezes. Fora isso, não. Beijo nunca. É mesmo? Beijo. Com esse cara que fala que é hétero e tá tendo relação com... Beijo nunca. Beijo é uma coisa... Que é isso? Não, beijo é pra minha esposa. Beijo não. Beijo não. Eita, mãe, falei. A gente não usa a boca... Ele não usa a boca para beijar. A gente usa a nossa boca para chupá-lo. Então, ele é tão tenso que ele tem nojo do próprio pau. Porque a gente não... Eles usam esse discurso, né? Não vai beijar minha boca com gosto de pau, não quero. Né? Alguns Eu já usei esse argumento várias vezes com mulher, pô. Pra tu ver. Então, assim, tem essa questão. E uma coisa que eu sempre fazia, a porrada comia. Mas eu fazia. Não pode não? Tá bom. Pá! Tira a mão da minha mulher, meu filho. Você tá dentro da minha, eu não posso botar a mão na sua. Por quê? Como é que é isso? Aí a discussão rolava, o sexo terminava. Não dava pra fazer mais. Que ele não conseguia, porque eu violei a masculinidade dele. Não dá mais. E enquanto ele tava falando, eu peguei uma matéria aqui do El País, que é sexo anal, o último tabu do homem hétero, né? Que de fato talvez esse seja o nosso último tabu a ser superado, assim, porque o último pilar da nossa masculinidade é o nosso cu, né? Isso é muito louco, mas eu ouvindo vocês falando, assim, mesmo sem nunca ter tido uma relação homossexual, eu consigo imaginar essas situações acontecendo comigo, mesmo numa relação heterossexual. Sim, exatamente. Então, quantas vezes eu lembro de uma mulher que veio mais, né, fazer uma graça diferente, você já dá aquela travada. Exatamente. E você fala assim, não, que isso? Por que você está fazendo isso? Olha essa mão aí. Todo travado, você não sabe muito o que fazer, de que forma encarar uma situação dessa. Então, assim, não necessariamente em relações homossexuais, assim, basta uma mulher te provocar nesse sentido também,
que você já vai para esse lugar de defesa absoluta, fala assim, que isso, gente? Não, aí não, deixa que eu fico por cima então, vamos fazer uma outra coisa, porque você se sente de fato ameaçado, assim, é muito louco. Eu lembro que num dos encontros do Memo, logo no início, a gente assistiu um documentário, um curta, chamado Aproveite Sua Próstata, que era justamente para falar do prazer, né? Como o Theo estava falando aqui. Como é que você falou? Orgasmo prostático. Orgasmo prostático. Isso aí eu acho que não estava nem no documentário. Mas pesquisar. Mas estava falando, né, dos prazeres, de como o homem com a próstata deixa de aproveitar. Isso tem, sei lá, 1 ano e pouco. Eu assisti até hoje, minha próstata está intacta. Eu ainda não encostei nela. E, cara, eu não sei nem, eu fico até envergonhado, né? Tipo, fazendo esse trabalho de masculinidades e tal. Como que eu ainda não acessei esse lugar, né? Literalmente, né? Acessei esse lugar, literalmente. Porque, cara, é um misto de falta de curiosidade com vai doer, que é isso que vocês estavam falando, com... E mexer com o brilho mesmo. E com uma coisa de orgulho, como assim, que porra é essa? Esse lugar aí que, porra, só passa sabonete, né? E só sai, não entra, que só sai, não entra, pô. Essa porta aqui é só de saída. Quantas vezes eu já me peguei reproduzindo todas essas frases, esses ditados, então acho que isso ainda mexe muito com o meu psicológico, assim, de romper essa fronteira, né, e explorar meu corpo de outras formas, que eu acho que eu ainda exploro o meu prazer de formas muito limitadas, assim, para ser sincero, assim. Independente de relações homossexuais, eu acho que mesmo nas relações heterossexuais que eu tenho, ainda é uma coisa muito restrita, assim, muito, né? Não sei pra você, Sim, cara. também, foi o que eu falei. A única pessoa que tentou isso de uma forma, eu achei que eu gostei e não me permiti mesmo assim. Não me permiti por causa de uma questão minha interna. Eu falei, não, vai que eu gosto, sei lá o que vai acontecer comigo, será que eu vou pensar de mim depois, mesmo? né? E depois o que ela vai pensar, depois o que eu vou pensar de mim mesmo, depois o que eu vou querer fazer. Sim. E você começa a se botar em questionamento que, pela construção, eu não me libertei até hoje. Estou falando isso pra vocês aqui. Mas mesmo assim, se chegasse uma mulher amanhã e tentasse, eu falo, opa, o que eu faço agora? O que eu reajo? Será que eu deixo? Será que eu não deixo? E se eu gostar? E se eu gostar demais? E aí? São questionamentos... Se eu gostar demais, né? Exatamente. Esse é o ponto, gostar demais. Mas são questionamentos que você tem ali na hora e você trava. Você fala, opa. É bem capaz Sabe? de gostar demais. Eu acredito que sim. Eu acredito que os estímulos nervosos estão ali. Sacou? Os nervos estão ali. Te dar um relato parecido com o seu, mas com resultado diferente. Que mesma coisa, entrei no Memo e em algum encontro acabou caindo nesse assunto. E no dia eu saí assim, tá, verdade, eu nunca explorei e tal. Aí eu tô um dia em casa e falei, é esse momento. E cara, é outra parada, é outro tipo de prazer, é muito bom, mas é muito diferente, é um prazer diferente. Mas é engraçado, porque a gente participa no mesmo grupo, mas teve resultado diferente. Porque eu me lembro que também muitos homens héteros mesmo trouxeram relato de que tiveram experiências e que gostaram muito. Então eu falei assim, cara, eu tenho que experimentar isso. E é diferente, é muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm algum exemplo, sei lá, uma pessoa, referência, dentro do movimento LGBT, né? Um homem dentro do movimento LGBT, que vocês falam assim, porra, eu acho a conduta desse cara muito maneira, eu acho foda isso que ele fala, a luta que ele briga, sei lá. Porque eu né, sou um completo ignorante e principalmente nesse sentido, assim, né? Nunca fazendo meia-culpa aqui, né? Nunca me preocupei em olhar para homens dentro do movimento LGBT que pudessem ser uma referência para mim, sabe? Tem, né, sei lá, políticos, figuras políticas, assim, que eu considero relevantes. Artistas até, mas assim, do movimento, né? Um cara ali que tem uma postura legal, eu não sei se vocês têm nomes pra trazer, sabe? Não só pra mim, claro, e pro Caio aqui, enquanto né, homem hétero também, mas pra outros homens gays, outros homens travestis, né? Mulheres travestis e sei lá, referências legais, assim, pra gente ter na cabeça, sabe? De pessoas pra gente procurar, pesquisar, saber o que estão falando. Vocês têm esses nomes? Laerte.
Assim, Laerte. Laerte, ele é de uma sagacidade, assim. Eu falei isso até numa mesa que eu fiz com o pessoal de RI da UF, que eles me falaram sobre a Pabllo Vittar, por exemplo, por eu ser cantora, né? E eu falo, a Pabllo é tipo um ícone na música, né? Sendo LGBT, drag, né? Uma bicha feminada, como ela mesma se coloca. Só que eu acho que a partir do momento que a gente consegue chegar ali, a gente tem o quê? A passabilidade. Entendeu? A gente tem o direito, tá comprado o direito de pensar, a gente pode refletir, a gente pode flertar, a gente pode punhetar no pensamento, entendeu? Agora quem tá convivendo, eu dei até um exemplo lá, falei assim, eu acho que são artistas incríveis, eu me espelho artisticamente nelas. Glória, Pabllo, Linda Quebrada, a Lineker, entendeu? Que são artistas incríveis, que tem voz, que tem uma criatividade incrível. Mas eu falei pra elas, pra mim, referência de verdade é a gay que tá no escritório, que tá com uma roupa social até o pescoço, tendo que falar grosso pra não ser demitida. Aquela vivência é muito mais referência pra mim. Todo o processo de sobrevivência até entrar e passar 8 horas ali dentro e sair e voltar para casa, para que ela pode voltar a ser quem ela é ou não. Acho que esse processo de conhecimento, de construção social de si e para o outro, é muito mais rico. Não teria alguém que ninguém que escreveu ou que esteja em grande mídia que pudesse trazer isso. Acho que se você conhecer pessoas do mundo cotidiano mesmo, que você tiver a oportunidade de parar e conversar, isso que vai construir muito. Muito legal essa visão. Boa. Muito bom, gente. Bem, antes da gente se encaminhar para o final de mais um episódio, é hora da nossa coluna Cartas para o Memo. Aquele momento para a gente trocar um pouco mais e entender o que é que anda se passando nas cabeças dos homens e também responder algumas dúvidas sobre nosso trabalho e tudo mais que a gente faz. São mensagens que chegam pelo nosso e-mail e também pelas nossas redes sociais. Vamos conferir o que foi que chegou. Bom, o primeiro comentário de hoje é: me identifiquei com praticamente todos os episódios que eu vi até hoje, principalmente de pedir ajuda, que é o nosso episódio 5, né? Um tema que acho que seria legal seria a reconstrução da vida depois de longos relacionamentos. Estou passando por isso agora e às vezes é desesperador. É verdade, cara. Acho que até um dos gatilhos que fazem homens chegarem até o Memo é quando eles terminam um relacionamento longo, um casamento. E é desesperador mesmo. E é desesperador porque você, né, tem naquela relação ali muitas vezes a sua companhia principal, né, a pessoa com quem você consegue trocar mais ideias, sei lá, né, e seja por posse mesmo, seja por apego. Que é uma coisa muito comum também, né? Eu fui casado 7 anos, me separei. Olha aí. Sofri, feito a louca. Fiquei magérrima, mas depois tudo mudou. Mas assim, acho que eu, considerando que é uma possibilidade de discutir algo tão difícil para homens, discutir o sofrimento em final de relacionamento. Porque geralmente os homens acham, tem na cabeça o quê? Terminou, a fila andou, né? Que é mais difícil para a mulher. Tendo a possibilidade de discutir isso entre homens, acho que é importantíssimo. É isso, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, porra, tô mal, terminei. Então vamos pro puteiro, então. Então vamos pro bar beber. Que é uma coisa que a gente falou bastante nesse episódio de pedir ajuda mesmo, assim, né? A gente acaba não sabendo trocar ideia, porque a gente não sabe mesmo, né? Às vezes não é nem por babaquice, não. É porque a gente não sabe mesmo o que fazer quando alguém chega pra gente ali pedindo ajuda, né? Pedindo um apoio, porque está passando por um momento complicado como esse, que é o final de um término longo, né, e tal. Então, muito obrigado aí pela sua participação e vamos guardar isso como um tema, porque pode ser bem legal mesmo. Um outro comentário é o seguinte: fico feliz por saber da existência de grupos como o Memo. Infelizmente, para nós aqui do Nordeste, a grande maioria dessas iniciativas está concentrada no eixo Rio-São Paulo. O site e o podcast já suprem, em parte, a demanda por conhecimento, mas ainda acho muito positiva a ideia dos encontros para debate. Desde que conheci, há muito pouco, tenho divulgado para amigos pelo WhatsApp e pelo Insta. Gostaria de saber se existe previsão para que o Memo nos alcance aqui presencialmente ou se vocês conhecem grupos parceiros na nossa região. Parabéns, galera, contem comigo para divulgar a palavra do bem. Abraço.
Achei pesada a palavra do bem, mas fico feliz. Mas fico feliz pelo apoio e por tudo que você colocou, assim. Telzito, você do Nordeste, quer falar algo sobre? Ai, cara, realmente essa é a realidade. Não é a primeira mensagem que traz esse peso. Eu vim desse lugar e eu entendo bem do que você está falando. O que a gente tá enxergando no momento agora é essa importância de não estar sozinho, de estar em grupo, de estar em coletivos. Realmente, o Memo, até o momento, está no eixo Rio-São Paulo, mas, inclusive, a gente falou nesse episódio com o Daniel Valfried, lá de Porto Alegre, e ele criou o próprio grupo reflexivo por lá. Então, que outros homens próximos de você têm questionamentos semelhantes, ou essa necessidade, ou essa vontade de discutir um pouco mais? Foi assim que o Memo começou. Então, identifica quais são esses próximos dos teus círculos dispostos a conversar um pouco mais e se junta. É possível construir de forma coletiva. É muito melhor quando a gente tem companhia. Então não fique sozinho. É isso, a gente tá com um plano para ter grupos no Nordeste e tal. Não sei se vai rolar nesse ano, mas pro início do ano que vem é provável que sim. Então é isso, assim, a gente tem muita vontade de estar por aí também, até porque para mim, Pedro, né, eu acho que vai ser uma experiência muito bacana de trocar com homens de outras regiões, né? A gente sabe que essa questão da localidade é um vetor importante na construção de masculinidade, né? Então, para mim vai ser um prazerzaço trocar com pessoas de regiões fora do eixo Rio-São Paulo, mas também do eixo, né, Sudeste-Sul, assim, que são onde eu particularmente estou mais presente para fazer esse tipo de debate. Mas é isso, como o Theo colocou, não espere o mesmo chegar aí, reúna seus amigos, troque ideia com eles. A gente tem alguns lugares, tem um artigo lá no Papo de Homem, que é um guia básico de como construir sua roda de conversa, alguma coisa assim, que é bem legal. A gente também tem a pretensão, né, de fazer em breve um episódio do Memo só sobre desenvolver uma roda de conversa entre homens. E é isso, cara. Começa aí, chama alguns amigos que você já percebe mais abertos, divide uns podcasts, divide uns episódios. Como você falou, isso aí pelo menos tem suprido em parte essa demanda que você tem. Então troca com alguns, nos mande e-mail, a gente sempre colabora com quem nos pede ajuda nesse sentido. E é isso. Valeu pela sua vontade aí de levar o debate de masculinidades adiante. E o último depoimento de hoje do Cartas para o Memo sem me alongar muito, quero entender como a construção da masculinidade também me afeta como gay branco e principalmente como afeta os meus relacionamentos amorosos e afetivos, amigos e família. Aliado a isso, também quero ajudar quem eu conseguir com as minhas vivências de um homem homossexual e também me abrir a outras vivências de grupos que eu não tenho noção, como homens negros, homens trans, homens assexuados, etc. Bom, essa eu prefiro deixar com vocês três da mesa. Acho que o bom passo é você já entender quem você é, né? Que a masculinidade, dentro de você ser um gay branco, já te coloca em outro lugar dentro desse país. Então, se você já sabe quem você é, entende que existem outros grupos e que você se coloca à disposição para entender e vivenciar, já é de muita importância, né? Porque saber o lugar de fala é importantíssimo dentro desse processo. E aí é uma coisa... Acho que a gente falou muita coisa aqui hoje sobre isso, né? Verdade. Acho que se você... Acho que o episódio, inclusive, foi uma resposta à sua pergunta. Olha, foi uma resposta inteira, era um episódio inteiro para responder a sua questão. Acho que vai ficar legal pra você, mas acho que eu queria só pontuar isso, que eu gostei de você já se colocar como gay branco, não só como gay. Ótimo. Eu também acredito que isso já é um excelente ponto de partida. E foi como só inteirando. Acredito que esse episódio foi, sem perceber, foi um episódio inteiro dedicado a essas questões. Então, volta, ouve de novo. E assim a gente termina esse episódio. Pra lá de especial do nosso podcast,
agradeço muitíssimo a presença do Anônimo, que é alguém que eu adoro muito, 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 muito. Valeu, Anônimo. O Anônimo, Arrasou, Anônimo. olha, o Anônimo ajuda com mudanças. Verdade. De última hora. Exatamente, o Anônimo ajudou com mudanças de última hora, foi lindo. O Alice, foi um prazer imenso ter você com a gente. Eu desejo, inclusive, que você volte outras vezes. Sabe chamar que eu volto. Será muito, muito bem-vinda. E queria agradecer, obviamente, a Cartago, a empresa parceira que está com a gente, e a você que acompanha o Memo aqui nas redes sociais. Bora seguir trocando. Nosso e-mail é podcast@memo.com.br. Você encontra a gente nas redes sociais com projeto.memo. Manda mensagem por lá também que a gente responde, tá bom? O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. E porque nós, homens, somos protagonistas da violência contra mulheres, contra minorias e contra nós mesmos. E é com essa voz de radialista maravilhoso que a gente termina o episódio de hoje. Tamo junto, amigo. Abração pra todo mundo. Até o próximo episódio. Valeu, amigos. Beijo, Tchau. gente.